Quais são os 8 livros mais importantes, no meu entendimento, para a prosperidade? É isso que a gente vai ver ao longo do vídeo de hoje. Eu sou Djalma Morandim, cientista político, empreendedor. Eu estudo como pessoas comuns constroem poder, influência e prosperidade. Me segue lá nas redes sociais, curte, compartilha e vamos caminhar juntos nessa jornada. Eu vou fazer uma ressalva que são os livros que eu considero para este momento. Tá? Depois, ao longo da jornada, eu vou trazer outros livros. São livros básicos para o intermediário, para o avançado, vamos dizer assim. Então, em 8º lugar, a gente tem As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. É um livro, digamos assim, é um livro simples, de fácil entendimento. Ele vai dar um panorama geral sobre essa lógica da prosperidade. Eu tenho 2 livros dele aqui na lista, então esse é o 8º da lista aqui. O 7º lugar é o Yoga Sutra. Esse livreto aqui, ele tem muitas traduções. Um porto-alegrense aqui, inclusive, escreveu uma tradução, uma tradução comentada, Antônio Renato Henriques, né? Então, esse aqui é uma das traduções. É um livro muito denso, muito difícil. Eu li ele, sei lá, 300 vezes, pelo menos. Não é brincadeira, é real mesmo. E é um livro exigente, não é um livro simples, não vai entender ele na primeira leitura, nem na 10ª, nem na 15ª. Mas ele é muito simples, muito pequenininho, e ele é muito poderoso. Olha só, o 6º, ele está aqui, ó, destruído. Eu já manuseei ele demais, não tem nem capa, né? As 48 Leis do Poder. Então tá aí, já andou, viajou comigo e tá aí meio destruidinho. Curiosamente eu tenho uma biblioteca aqui e tem uma bibliotecária aqui em casa, né, que é minha esposa. Mas esse livro aqui, ele chegou nessas condições aí. O 5º livro é esse aqui, ó, Desperte o Seu Gigante Interior. Então, esse é um autor extremamente conhecido, né, famoso no mundo inteiro. E ele dá um panorama de como é que você muda a lógica existencial para você se tornar muito mais poderoso na jornada de vida. O 4º livro, curiosamente, na minha opinião, mais interessante do que o Desperte Seu Gigante Interior, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui, tá o autor dele aqui, eu não estou falando dos autores, mais ou menos, né? Mas é um livro muito simples também. E esse livro é muito objetivo e prático. Então, eu acho muito interessante, vale muito a pena. É um livreto que a gente lê numa hora, talvez, né? Nem isso, né? Ler esse livro aqui, talvez um pouco mais. Depende de cada um, né? Mas é um livro muito interessante. E depois do Napoleão Hill, a gente tem outro, A Lei do Triunfo. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto, né? Esse aqui tá novinho, né? Estão vendo aqui, ó? Não é um livro que eu manuseei, né? Esse aqui eu nem peguei, nem abri ele, nem toquei nele ainda. Tá novinho aqui, não sei porquê, né? Talvez tenha perdido outra edição dele. Mas ele é um livro muito poderoso, muito parecido, né, com aquele das 16 Leis do Sucesso, né? E vale muito a pena. O primeiro livro que eu li sobre esse assunto, assim, direcionado. O segundo mais relevante é esse aqui, ó, no meu entendimento. Ele não tem nada a ver, ele tem muito a ver, mas ele não tem nada a ver, o título dele, mas ele tem muito a ver com a prosperidade. Você pode curar sua vida, da Louise Hay. Ela é um gênio, Hay, eu acho que é a pronúncia do sobrenome dela. Ela já faleceu, né, mas é um gênio. Ela fala também sobre prosperidade, mas fala sobre cura, sobre o corpo e assim por diante. Então, é um livro sensacional. Você pode curar a sua vida. E um livro mais importante, naturalmente, é esse aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Né? Então, um livro que caminha comigo toda a vida e vai continuar caminhando comigo. É um livro que ele, além de ser digamos assim, de ter essa lógica associada a essa conversa de Deus conosco, né, ao longo da nossa civilização, ele é muito interessante porque ele conta a história de uma civilização. E às vezes a gente se acha mais, assim, se acha todo poderoso, acha que a gente tem as respostas para tudo, mas se o nosso modus operandi, a maneira de viver da gente não tiver em sintonia com esse livro aqui, não vai funcionar. Porque aqui tem todo, é um histórico de uma civilização inteira. Eu gosto muito de pensar nele assim. É todo um histórico do nosso contexto existencial, né, como civilização mesmo, né? E nessa lógica, nessa inspiração, né, de pessoas sendo tocadas por Deus, trazendo um conhecimento prático, cotidiano, né, uma lógica de existir. Então esses aqui é um resumo digamos assim, um resumo de uma jornada, né, de leitor e de
assim, conhecedor e daquele pessoa que se dedica e gosta do assunto. E eu trago esses livros por quê? Porque eles são, digamos, um básico para uma caminhada, para uma jornada. Eu quero trazer depois outros assuntos, outros livros, talvez um pouco, em alguns sentidos mais profundos, no sentido de avançar na direção da prosperidade, daí livros não livros de autoajuda, ou livros de conhecimentos gerais sobre a prosperidade, ou de conhecimentos pessoais da prosperidade, mas aí livros mais focados, por exemplo, na administração, nessa lógica de como gerir os negócios propriamente ditos. Então, esse aqui é uma lógica mais pessoal, mais de como você se sintoniza com o conteúdo. E depois tem uma lógica mais empresarial, empreendedora, e depois tem uma lógica mais das ciências sociais, que eu também vou trazer em algum momento, principalmente o Bourdieu, que é uma pessoa que eu admiro muito, mas nós temos muitos escritores, os próprios fundadores lá das ciências sociais, que é o Durkheim e o Weber, que são extraordinários, né? Eles dão uma base assim, de sustentação por uma lógica inteira de leituras. Né? E o Weber ele falou sobre o capitalismo. Né? E depois nós temos aqueles fundadores também da economia, os economistas, os principais economistas que iniciaram esse processo, também acho que vale muito a pena visitar essas leituras aí também. Mas de maneira especial, essas leituras mais focadas no empreendedorismo em si e as leituras focadas nas ciências sociais, porque elas dão a base. Por exemplo, já falei sobre isso, né? Como você entende a forma como você entende um eleitor é muito parecida com a forma como você entende um consumidor. E lá nos Estados Unidos eles aplicam a ciência política para conhecer mercados e assim por diante, para avançar em mercados no mundo afora. Por isso que eu gosto dessa lógica, também já falei sobre isso. Por que nós brasileiros pensamos no Brasil e não pensamos no mundo? Porque os americanos pensam muito no mundo. Eles pensam lá no país deles, né, nos Estados Unidos, mas eles pensam no mundo. A China pensa na China e pensa no mundo. Por que o Brasil não pensa? Pensa no mundo, claro, mas por que nós não pensamos mais no mundo? Nós podemos expandir os nossos horizontes para além das nossas fronteiras. Mas para isso a gente precisa de uma revolução cultural. Que revolução cultural é essa? É essa revolução cultural de compreender a prosperidade, uma revolução cultural de compreender essa lógica de poder relacionada com isso, e uma outra revolução cultural que é essa de se entender com competência, com capacidade, com poder para realizar essa jornada que nós temos. O brasileiro é muito curioso, muito poderoso. As empresas aí fora, elas gostam muito de contratar brasileiros. A gente vê que nós temos um perfil extremamente interessante do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do empreendedorismo. Nós temos empresas brasileiras que estão bem situadas no cenário global. Então, nós temos um caldo muito interessante aqui no Brasil. Fica a dica aí, os 8 livros que eu acho mais relevantes nesse momento para uma jornada da prosperidade. A gente vai falar sobre outros livros, sobre outras lógicas relacionadas com isso. Vai lá, segue, curte, compartilha, né? Fala desse conteúdo para as pessoas que você conhece. O meu interesse é espalhar a prosperidade, na minha simplicidade, do meu jeito, é esse aí, o jeito que eu tenho hoje. Estou, digamos, aqui nesse cenário, estou com esses livros aqui, eu tenho eles aqui, tem uma biblioteca aqui, né? Minha esposa é uma bibliotecária, né? Está fazendo doutorado, daqui uns dias vai para a Espanha avançar lá na jornada do doutorado dela, mas é uma bibliotecária, então ela gosta muito, e eu também, né? Então temos aí um conhecimento já acumulado, gostamos desse universo, e eu tenho os livros aqui, né? Por isso que eu gosto de trazer eles, porque o livro que me interessa eu vou atrás dele, compro ele assim em papel mesmo. Diferente, por exemplo, meu filho já gosta mais do livro, do e-book, ali, do livro digital, né? Eu gosto muito ainda das versões impressas aí. Tanto também quando, por exemplo, vou fazer algum curso, alguma coisa assim, eu pego uma impressora e imprimo o conteúdo ali. É mais ou menos o sistema que eu uso ainda. O pessoal diz, é meio primitivo, meio atrasado, não é muito ecológico, mas é o que, digamos assim, está dentro do meu sistema no momento. Curte, compartilha, leva esses conteúdos adiante. Vai responder todas as suas perguntas? Talvez não, mas acredito que sim, né? Tem um conteúdo completo na nossa jornada, tem um conteúdo completo. Precisa adotar um método e confiar nele e seguir em frente. Eu vou agora, estou fazendo conteúdos mais assim abrangentes, mas eu vou te trazer um método objetivo
ao longo da nossa caminhada um método objetivo, do início ao fim. Confiou no método, aplica o método, vai ser bem sucedido na jornada. Consistência e constância são poder.